episódio 4 da série Mulheres de Quartos. O maior desejo de uma mãe é que um filho cresça de forma saudável. Uma criança saudável, ela cresce. Todo corpo saudável cresce. Um relacionamento saudável cresce, os dois amadurecem. Uma empresa saudável cresce, prospera. E a falta de crescimento, ela indica, ela aponta um erro. E o crescimento faz parte da vida de todo cristão também. Eu tenho duas crianças, uma de 5 e uma de 2 anos, quase 3. E a maturidade deles, apesar de serem duas crianças, é totalmente diferente. Cada um está numa fase diferente. E tem coisas que a Giovana acessa que o Gustavo não tem acesso. Por quê? Porque eles têm níveis de maturidade diferentes. Eles têm idades diferentes. E o crescimento, ele tem a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com acesso. Grava bem essas 3 palavras. Crescimento, maturidade e acesso. O crescimento tem a ver com maturidade. E maturidade tem a ver com acesso. A mãe, ela seleciona o brinquedo para o filho ali de acordo com a sua maturidade. E talvez ela até quer dar o mesmo brinquedo para todo mundo brincar igual, mas os dois ainda não têm o mesmo nível de maturidade para acessar. Às vezes é algo bem legal, sabe? Mas não dá. Tem que esperar amadurecer primeiro, para poder acessar. E algumas coisas nós só vamos alcançar em Deus depois que nós tivermos maturidade. Algumas coisas nós só vamos acessar em Deus se nós tivermos maturidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque talvez você ainda se relaciona com Deus de forma imatura hoje. E o podcast de hoje é justamente para você ligar a sua antena. Porque esse assunto é um assunto que deveria nos deixar em estado de alerta. É um assunto emergencial para os dias atuais. Porque a pior coisa é um adulto que não se desenvolveu. Mulheres e homens de 40, 50 com mentalidade, com maturidade de 15. Já percebeu? Conhece alguém assim? Na realidade espiritual também é assim. Porque muitos, apesar de terem muitos anos de caminhada cristã, eles não se desenvolvem na fé. Não cresce. Não desenvolve. E o grande motivo é não ouvir a voz de Deus. Pessoas que talvez tenham o seu ouvido espiritual castrado. E quando o meu ouvido espiritual é castrado, eu não ouço a voz de Deus. Me direcionando para a próxima fase. E se eu não ouço, eu também perco a voz. Eu não falo. Mas nós só ouvimos a voz de quem a gente conhece. No sentido assim, de ouvir e dar atenção e absorver o que a pessoa está falando. Normalmente a gente não escuta um conselho de um estranho. Talvez a gente ouve por educação, mas você vai achar aquilo totalmente irrelevante. Não vai dar a mínima. Você está numa fila do banco, na fila do mercado e alguém te chama. Se é uma voz conhecida, se é familiar, você já olha sabendo quem é. Mas se é um estranho te chamando, você olha pensando, né? Quem está me chamando? Não conheço essa voz. Então, enquanto alguns ouvidos são treinados, né, para ouvir a voz de Deus, existem também as pessoas que têm o ouvido castrado e elas não ouvem. Mas isso tem a ver com a intimidade que eu tenho, o grau de intimidade, o nível de intimidade que eu tenho com Ele. E talvez para estar mais próximos de Deus seja necessário a gente colocar algumas coisas na balança, o que pode ficar para depois. Eu preciso rever, talvez, o que está me atrapalhando de ter comunhão com Ele no secreto. O que está atrapalhando para que eu tenha mais tempo no secreto, aprendendo e ouvindo os direcionamentos que Ele tem para a minha vida.
Talvez está faltando a gente ir para o secreto e falar: Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero andar junto. E às vezes a gente olha para o lado e vê mulheres com tanta unção, com tanto poder, e a gente fala: como é que é isso? Mas a gente também olha para o lado e vê mulheres estagnadas na vida, parasitando, vendo a vida passar. Elas não são cheias de Deus, elas não têm unção de Deus, não tem nada. Está ali a paisana. E o que mais nos assusta é que muitas estão nesse quadro e são frequentes na casa de Deus, frequentam os cultos, participam ali dos cultos, realizam atividades na igreja, na sociedade. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser uma pessoa dedicada na sociedade, na igreja, na comunidade, e não ter unção de Deus na minha vida. E tem um outro motivo que aparentemente pode influenciar diretamente para que eu não tenha unção de Deus. São as pessoas que eu me relaciono. Porque elas exercem um poder de influência muito grande sobre nós. Uma única laranja podre, ela corrompe a natureza de todas as laranjas saudáveis que estiverem dentro do cesto. Eu devo andar com pessoas que estão justas na fé, que estão ajustadas na fé, que estão em crescimento constante. Porque isso também vai dar um impacto na minha vida. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus, ele também vai aumentar o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo. E agora eu quero falar um pouco mais sobre ele. Porque ouve-se muito falar que a graça de Deus, ela nos tira do fundo do poço. Mas o que é a graça de Deus? A própria Bíblia responde, ela diz que é o favor imerecido. E quando o favor de Deus ele chega até mim, quando eu recebo o favor de Deus na minha vida, ele me faz parar de julgar as pessoas. A graça de Deus me faz não querer mais andar conforme os padrões deste mundo, das pessoas ao meu redor. Quando a graça de Deus me alcança, só me interessa viver o padrão do céu. E aí já é um termômetro para você. Será que você está vivendo na graça de Deus? A graça também, ela muda a minha visão das coisas e o meu entendimento sobre o que está acontecendo na minha vida. Eu passo a enxergar muitas coisas pela ótica da fé. A graça também, ela te deixa mais leve. A graça, ela te dá poder para transformar a vida de outras pessoas através do que você fala, através do que você faz, através da sua influência. Mas a graça, sobretudo, ela me faz crescer e ser parecido com Jesus. Quando eu aceito esse favor de Deus, eu começo a andar calibrado. Já tentou dirigir um carro com o pneu sem calibrar? Eu preciso estar calibrado. Porque se eu aceito a graça de Deus na minha vida, eu vou andar direcionado, antenado no que Deus quer para a minha vida. E caminhar com Deus é uma experiência diária. Quando eu vou experimentando Deus, ele vai me transformando. Ele vai mudando o cardápio da minha mesa, da minha alimentação, sabia? Crescimento espiritual também tem a ver com alimentação. O alimento é um indicador de crescimento. A quantidade e a qualidade também. Tudo isso define se você vai crescer ou não. E recapitulando aqui brevemente, nós falamos que as pessoas com que eu ando, que eu me relaciono, elas interferem no meu crescimento espiritual. Elas definem se eu vou crescer ou não. Porque uma laranja podre, ela contamina um cesto inteiro de laranjas saudáveis. Nós vimos que a graça, o favor de Deus, ele também vai me direcionar para eu crescer no espírito. Eu aceitar a graça de Deus na minha vida. E quando eu passo a viver pela graça, eu vou querer crescer. Eu vou querer ser mais parecido com Jesus. Eu vou querer buscar mais. Eu vou querer ler mais a Bíblia. Eu vou querer mais estar no secreto. E agora um terceiro indicativo do crescimento espiritual. O alimento. O alimento que eu como. A qualidade e a quantidade. O livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 11.
Está escrito algo muito poderoso. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Tem gente bebendo leite, quando na verdade já deveria estar maduro o suficiente para alimentar de alimento sólido. Deus quer falar coisas profundas com você, Deus quer te levar para um outro nível, mas você escolheu se tornar essa pessoa preguiçosa na fé, lenta, devagar. Você não consegue digerir coisas maiores, mais profundas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Porque Deus precisa que você cresça e comece a ingerir alimento sólido, para então acessar o que Ele tem para sua vida. Leitinho é para quem é imaturo na fé, para quem está começando a caminhada com Deus ainda. Deus quer usar poderosamente as mulheres dessa geração, mas para isso Ele precisa que as mulheres deste tempo sejam mulheres que ingerem diariamente alimento sólido, não apenas leitinho. O tempo de leitinho passou. Talvez você está começando sua vida com Deus hoje e ok, o leitinho ainda é para você. O problema é que a maioria das mulheres, a maioria dos homens, eles estão procurando leitinho na internet. Pregações prontas no YouTube, ministrações, facilidades, aplicativos com devocionais no celular. Quer tudo fácil, quer tudo mastigado, mas poucas querem alimento sólido em casa, na intimidade, com a porta fechada, no secreto com Deus, no quarto, de joelho batido no chão, com jejum, com oração. Disposto ali a tirar a máscara diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu sou pecadora. Senhor, direciona a minha vida. Informa para mim, Deus, o que precisa ser mudado em mim. As mulheres do leitinho são aquelas mulheres que numa reunião de mulheres, elas falam sobre tudo, mas 95% é coisa irrelevante. Situações do dia a dia, fofoca. Sabe essas mulheres? Fala nada com nada, é só a vida dos outros. Conversa sobre bolsa, sapato, maternidade, conversa fiada, é difamação. Chega de leitinho. Vai para a presença de Deus, porque o dia que você aumentar no conhecimento, na graça, você vai começar a experimentar doses maiores do Espírito Santo. E você não vai ter graça mais para esse tipo de roda de conversa. Você não vai ter graça mais para andar com gente que faz isso. Um bebê recém-nascido, ele anseia ansiosamente pelo leite materno, pelo colo da mãe, pelo aconchego, pelo peito. Mas à medida que ele cresce, por si só, ele vai pedindo, o organismo pede comida sólida. Tudo cresce na vida, por que você não cresce na sua fé? Tudo que é saudável cresce, por que você não cresce em Deus, no Espírito? Tem leite espiritual sendo derramado todos os dias, mas para quem está começando na fé. Quantos anos você já conhece a Jesus e ainda está tomando leitinho? A Bíblia está aberta no Salmo 91 na sua casa. A Bíblia está aberta lá no Salmo 23, a página está amarelada. Isso é tudo leitinho. Isso não interessa para Deus. Você acha que está fazendo uma grande vantagem para Deus? Não está. É tudo leitinho. Começa a se posicionar na presença de Deus, na intimidade, no secreto. Começa a comer alimento sólido. Para de ler salmos. Fica só nos salmos a vida inteira. Tem 10 anos, 20 anos de cristianismo. Está lendo salmo até hoje. Chega. Vai aprofundar. Vai para o alimento sólido.
O que acontece quando você cresce no reino de Deus, você sabe? Todo crescimento em Deus, ele gera uma responsabilidade. Grava bem isso. Quando eu cresço em Deus, isso me gera uma responsabilidade nas costas. Lembra de Pedro? Antes do livro de Atos na Bíblia, ele era um Pedro medroso que fugia da cruz. E depois do livro de Atos, em que Pedro e os demais discípulos recebem o Espírito Santo, Pedro se torna um homem descarado, um pregador do evangelho, corajoso. Pedro apanhava nas praças, dali a pouco estava lá de novo, pregando. Ele era preso, dali a pouco ele estava lá de novo. No outro dia ele estava lá novamente. Porque não tem como, quando eu tenho crescimento em Deus, esse crescimento traz junto uma responsabilidade. A pessoa não consegue ficar calada mais. É o Espírito Santo, o grande sinalizador da mudança e do crescimento. Você conhece perfeitamente uma pessoa que caminha com o Espírito Santo e uma que não caminha. É visível, ela não precisa falar. Uma árvore de limão, ela sai por aí falando que dá limão. Uma árvore de limão, ela sai por aí e falando que os limões que saem dela são bons. Não, ela só dá limão, ela produz limão. E pronto. Ela não precisa falar. Assim é a pessoa que tem o Espírito Santo. É diferente. E muitos confundem também ter intimidade com o Espírito Santo com fazer coisas para Deus. Ter intimidade com a Bíblia não significa que você tem intimidade com o Espírito Santo. Frequentar os cultos não significa que você tem intimidade com o Espírito Santo. Ter ministérios na igreja, responsabilidades, nada disso significa caminhar com o Espírito Santo. E já já você vai entender por quê. O livro de Atos, no capítulo 1, traz uma verdade muito grande a respeito dele. Depois de 40 dias que Jesus havia morrido, ele apareceu durante esse tempo, algumas vezes, para os discípulos. E numa dessas ocasiões, ele falou para os discípulos o seguinte: olha, não saiam de Jerusalém até que o Pai lhes envie o Espírito Santo. Não se mexam, fica aqui, até vocês receberem o Espírito Santo. E o dia que isso acontecer, vocês vão receber poder. E farão obras maiores que eu. Querido, quando o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, ele vai ativar coisas, lugares dentro de você. É ele que vai virar a chave, vai ser a grande virada de chave. É ele que vai trazer a luz. Não importa se você nasceu num berço cristão ou não. Não importa se você frequenta a igreja há anos. O dia que você recebeu o Espírito Santo, é que você vai crescer na fé. É que você vai amadurecer, é que você vai se fortalecer e funcionar onde Deus te chamou para funcionar. A presença do Espírito Santo de Deus, ela faz toda a diferença no crescimento de um cristão. Ela inaugura em nós lugares que nem a gente sabia que existiam. Ela arranca os medos, arranca a vergonha de falar. O poder de Deus, ele nos cobre como uma sombra. É assim que a Bíblia diz, em Atos 1. E nós nunca mais somos as mesmas pessoas depois dessa experiência. Talvez eu fale para alguém que se sente hoje parada na vida. Parece que nada está acontecendo, nada está andando, nada prospera. Você busca de Deus. Você está ali todo dia no secreto com Deus, posicionada na oração, posicionada no jejum, posicionada ali no clamor. E parece que nada acontece, parece que está meio estagnada as coisas. Mas é melhor você estar paradinha aí onde você está, esperando receber orientação do Espírito Santo para dar o próximo passo, do que estar caminhando, estar em movimento, sem a presença dele. Tenha intimidade com Deus no secreto, ele vai te orientar. Lembra o que aconteceu no episódio 1? Nós falamos sobre Abraão, sobre Sara,
sobre Ismael, sobre a escrava egípcia? Lembra? O que é um movimento sem orientação, sem permissão do Espírito Santo? O que aconteceu com a história de Ismael? O que aconteceu com a história daquela família? Por estar em movimento sem o Espírito Santo. Não se mova sem a unção do Espírito Santo. O maior erro dos nossos dias é esse. Pessoas andando por si mesmas, fazendo escolhas por si mesmas. Não vale a pena. Espere o Espírito vir sobre você, mas para isso, você tem que pedir. Tem que estar posicionado ali todo dia no secreto. Tem algumas capacitações que só vêm na nossa vida pelo Espírito Santo. Já viu? Aquela pessoa que estuda e não avança, não prospera. Já viu aquela pessoa que parece que ela faz. Não cresce. Busca o Espírito Santo e espera ele te direcionar. Eu não funciono sem o Espírito Santo. Eu não tenho dom de oratória, não tenho grandes cursos, habilidades com a fala, nada disso. Mas eu tenho o Espírito Santo comigo e ele alcança lugares que eu jamais conseguiria por mim mesma. Quando alguém fala pra mim, olha, esse podcast, isso virou a chave na minha vida. Não foi eu que eu falei, não. Foi o Espírito Santo. Não é mérito meu. Não é por mim mesma. Se Deus está tocando no seu coração hoje através dessa mensagem, não finge de besta, não finge de boba. Para de beber leitinho e corre em direção à comida sólida. Porque se você não fizer isso, você jamais vai experimentar o que é o crescimento espiritual. Faça isso e descerá poder do alto sobre você. Ninguém consegue ser o mesmo depois de ser tomado pelo Espírito Santo. Porém, é uma busca diária. E muita gente acha que recebi hoje, está comigo para sempre. Não, é diário. Queridos, chega de ficar escorando na oração dos outros. Vai você orar. Já viu essas pessoas? Fulana, ora por mim, pelo amor de Deus. Ora por mim. Você está indo para a igreja, vai, ora por mim. Vai orar você. Chega de coisas facilitadoras. Vai para o secreto com Deus. Leva só a sua Bíblia. Bate o joelho no chão, abre o coração. É tanta coisa para facilitar a sua vida espiritual com Deus que você está se tornando uma pessoa preguiçosa na fé. Não cresce, não vai crescer nunca desse jeito. Deus está chamando hoje mulheres que precisam começar a caminhar com o Espírito Santo. Homens que precisam abandonar o leitinho, a velha vida, a preguiça, o comodismo. O Senhor está chamando as pessoas que querem. Você quer? Sabe o que diz lá? Atos capítulo 4, versículo 13. Depois que os discípulos de Cristo receberam o Espírito Santo na vida deles, até os religiosos, quando viam esses homens abrir a boca e pregar, nem eles mesmos acreditavam no que eles estavam vendo. Atos 4:13 diz que os críticos olharam para Pedro e João pregando e eles falavam entre si: peraí, esses homens, eles eram homens comuns, sem estudo, sem instrução religiosa formal. E agora eles estão aí falando, pregando maravilhosamente bem. O que está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? Homens comuns, encharcados do Espírito Santo. Cadê vocês, mulheres? Mulheres comuns, sem grandes instruções, encharcadas pelo Espírito Santo. Sabe o que está falando lá em Efésios? Efésios capítulo 5, 18. Esse verso é muito forte.
Mas você vai precisar digerir isso. E não vos embriagueis com a bebida, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou ler de novo. Não vos embriagueis com a bebida. E trazendo para o português aqui hoje, para nosso, para nossa linguagem mais modernizada. Não inventa de ficar mamado, alegrinho, zoado. Não bebe não, demais não. Sabe por quê? Porque isso não é compatível com o recebimento do Espírito Santo na sua vida. Uma coisa não é compatível com a outra. Talvez você quer andar, caminhar com o Espírito Santo, mas ele não pode habitar num corpo que se entrega à embriaguez. Ah, mas eu bebo socialmente, querido, não interessa. O Espírito Santo não pode habitar um corpo que se entrega à embriaguez. Alguns se orgulham de voltar para casa mamado depois de uma reunião, uma resenha qualquer. Às vezes entristece a esposa, entristece os filhos. E eu te pergunto, será que você não se incomoda de estar entristecendo o Espírito Santo de Deus? Porque entristecer alguém aqui na terra, outra pessoa falha e pecadora igual você, ok. Mas agindo assim, você está entristecendo o Espírito Santo. Você está automaticamente dispensando a cobertura espiritual de Deus sobre a sua vida. É bom pensar. É bom pensar um pouco sobre isso. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena? A grande chave do crescimento espiritual de uma pessoa é o Espírito Santo. E são dias em que o Espírito Santo está vindo com força sobre a terra. Minutos, dias antecedentes à volta de Jesus. O Espírito Santo está vindo com força. E está transformando, e está ungindo, e está usando os escolhidos dele. E está levantando as pessoas que estão posicionadas no secreto. Queridos, o Espírito Santo ele faz ligações, conexões que a mão humana jamais vai conseguir fazer. Que a psicologia, que os coaches jamais vão entender. Talvez seja dentro de casa hoje o nosso grande ministério. Educando nossos filhos, fazendo essa rotinazinha nossa todo dia. Não importa. Ainda assim, você precisa caminhar com o Espírito Santo. Tem coisas que Deus só revela para os espirituais. Os que têm o Espírito Santo na vida. Os que receberam o Espírito Santo. Não adianta querer falar sobre física quântica e negócios com um bebê de 3 meses que toma leitinho materno. Não adianta. Amadureça no Espírito e assim Deus vai começar a falar coisas profundas para você. Deus vai desvendar segredos. Deus vai trazer revelações para sua vida. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te orientar. Deus vai te dar intuições no Espírito. Você vai saber que é de Deus, porque você vai conhecer Ele na intimidade. Deus vai te encher de graça. Você vai ter cobertura espiritual 24 horas por dia como uma sombra. Você não vai fazer nada sozinho mais. É isso que é crescer no Espírito. É isso que é andar com o Espírito Santo. Mas infelizmente isso não é para qualquer um. É para aqueles que estão buscando amadurecer no Espírito. A terra está em trevas. Mas quem tem o Espírito Santo derramado sobre a sua cabeça, ele anda em velocidades maiores. Já viu o Salmo 91? O Salmo 91 diz assim, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque eu estou posicionado no centro da vontade de Deus. Eu não posso
desviar o meu coração nem para a direita nem para a esquerda, porque eu vou cair, vão me atingir. O tombo é feio, é grande. Mas eu escolho andar e estar posicionado no centro da vontade de Deus. Talvez hoje você precise abrir o seu coração para Deus e falar: Senhor, eu quero que do alto desça poder sobre mim. Eu quero receber o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser despertada, eu quero parar de beber leitinho e eu quero alimento sólido. Eu quero viver experiências reais, eu quero ir para a próxima fase, Deus. Eu quero ir para o próximo nível. Senhor, até agora eu estava apagada na minha vida espiritual, mas agora eu quero que o Senhor me acende. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que a graça do Senhor me tome por inteiro, para eu ser influência para outras pessoas. Que quando eu abrir minha boca, o Espírito Santo me toma. E que alcance vários corações, assim como foi lá no dia de Pentecostes. Discípulos sem instrução religiosa, sem estudo, nem nada, fizeram coisas grandiosas com o Espírito Santo. Me usa nesse tempo, Deus, que eu seja um divisor de água na vida das pessoas. Esse mundo em trevas, que eu seja luz, onde eu pisar. Que eu seja um embaixador do céu na terra. Ó Deus, eu não quero continuar apagada. Eu quero estar posicionada, Deus, no secreto. Eu quero ser uma mulher de quarto que caminha contigo 24 horas por dia. Eu quero sentir a unção do Senhor sobre mim como uma sombra. Eu quero crescer no Espírito todos os dias, até que o Senhor venha e eu possa encontrar com o Senhor face a face. Em nome de Jesus. Amém.